Bom, aqui na nossa sala a gente já está recebendo ele, que já é veterano aqui no nosso programa, o Dr. Sandro Massini. Boa tarde, tudo bom? Olá, Bárbara, boa tarde. Olá, Renato, tudo bem? Boa tarde, Prazer doutor. estar aqui novamente, discutindo, batendo um papo sobre saúde mental e qualidade de vida. Que legal. E o assunto de hoje, todos sabem que é um assunto, posso dizer assim, que abrange o mundo inteiro. Porque me diz uma pessoa no mundo que não é ansiosa. Perfeito. Tá difícil. Me diz uma pessoa no mundo. A gente até que tenta não ser ansioso e a gente acaba ficando ansioso, não é verdade? Sim. E ontem, doutor Sandro, aqui no programa, até eu estava fazendo o programa direitinho, daqui a pouco, do nada, faltando uma hora para terminar o programa, começou a me dar umas dores no corpo, principalmente na região lombar. E eu tinha falado com um fisioterapeuta que estava conosco aqui na bancada, e eles comentaram que essas dores que vêm na lombar é um dos sintomas também da ansiedade. Como é que eu posso ser curado? Porque ontem eu estava com esse problema, né? Não cheguei a tomar remédio nenhum, nada, nem fazer exercício corporal, nada disso. Mas hoje eu já acordei mais tranquilo, leve. Hoje eu estou tranquilo, não estou sentindo nada no meu corpo. Estou em paz. O que é isso? Por que causou essas dores corporais? Então, a gente sabe, né, que a ansiedade, primeiro o transtorno de ansiedade é algo normal, é algo comum que todos sentimos. Ontem você sentiu ansiedade, Sim. Talvez uma ansiedade um pouco maior. Mas a ansiedade a gente sente a qualquer momento. Eu conversando com vocês, eu poderia estar ansioso, né? Por uma viagem, fazer uma prova, enfim, são várias as circunstâncias que a gente se depara com essa ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um estímulo cerebral, ok? De alerta, que nos coloca de prontidão a situações de risco, a situações de medo ou alguma situação que precisamos fugir. Imagina um cachorro vindo latir do seu lado de uma hora para outra. Você vai ter uma descarga muito grande de adrenalina, de noradrenalina, no sentido de você perceber o risco e tomar decisão rápida, em ficar, fugir, se defender, entende? Então, neste contexto, a ansiedade ela é benéfica, porque eu vou fazer uma prova amanhã, eu vou prestar Enem, quando eu era jovem. Jovem aí, Imagina, prestamos uma prova para o Enem. Concorda que a gente vai se preparar? A gente vai estudar, a gente vai fazer toda uma didática para que a gente vá bem. E isso é organização, que tem a ver com a ansiedade. Agora, a ansiedade começa a se tornar patológica, doentia, quando ela interfere no nosso dia a dia. Aí ela vira uma doença. Uma doença. No seu caso, claro que eu não estou te diagnosticando, mas provavelmente você teve uma descarga de adrenalina, ok? Tirando as causas físicas. Então a gente precisaria avaliar com o ortopedista, ver se realmente você não tem nenhuma causa orgânica, nenhuma causa física, ok? Porque a gente sabe que a ansiedade, ela produz vários sintomas físicos. E não é só dor nas costas. Quais são? Sudorese, taquicardia, dificuldade em respirar, palpitação, tremores, visão turva. Tem pessoas que relatam mal-estar, ânsia de vômito, diarreia. Então, assim, a mão suada também? Muito, as mãos, os pés. Então, os sintomas são vários, né? No meu consultório, eu costumo receber, a Somente Clínicas tem alguns consultórios, um deles é na Pompeia, ao lado de um grande hospital. A gente recebe muitas pessoas vindas do hospital, encaminhadas por médicos do pronto-socorro, com quadros de pânico. Mas elas deram entrada no hospital por um sintoma físico. Uma dificuldade de respirar, achando que estava com problema cardíaco. Eu já vi pessoas que até trava assim, ó. Trava ou tem paralisia por conta de estresse, ansiedade, né? Perfeito. Aí entra achando que tá com um AVC, tá tendo alguma coisa E aí após os exames, né? Assim, quantas vezes no pronto-socorro faz... Tudo que é exame, check-up, exame de sangue, enfim, cardiograma, vários exames, e olha que a pessoa não tem nada. E essas pessoas, geralmente, quando sofrem de ansiedade, neste caso, propriamente falando do pânico, isso se torna recorrente. Então, tem uma crise, aí não sabe que é pânico, não sabe que é ansiedade, e então não se trata. Aí isso se torna recorrente, semanal, diário. E aí ela chega no hospital várias vezes, aí o médico fala, olha, você precisa procurar um psiquiatra. Você precisa procurar um serviço de saúde mental, porque o seu caso não é clínico, não é físico. O seu caso é cognitivo, é emocional.
E, doutor, você acha que... desculpa, Renato, aqui me veio uma pergunta aqui. Você acha, então, que o tratamento para ansiedade, ele é medicamentoso também? Ou ele é muito mais no psicológico? Sim. Então, nos casos leves, que a maior parte da população... Bom, trazendo só um recorte, né? Antes da pandemia... O Brasil ele é classificado como o país mais ansioso do mundo. Uau! Então a gente amarga essa triste estatística. Somos o país mais ansioso do mundo, ok? Chegando a quase 19 milhões de pessoas. Uau. Então mais de 9% da nossa população. Uau. Teve um estudo agora, pós-pandemia, em 2021, publicado agora em março, recente, pela Organização Pan-Americana de Saúde, dizendo que no mundo, percebe-se que esta ansiedade mais patológica, que esta um pouco mais grave, chega-se em torno de 25% da população mundial. Então, um quarto das pessoas estão sofrendo de algum tipo de ansiedade, voltando a algum tipo. Então, uma ansiedade mais leve, mais branda, necessariamente apenas com o acompanhamento terapêutico, a gente consegue reverter o quadro. Porque a ansiedade, assim, o que faz a terapia no consultório? A gente ajuda o cliente, o paciente, a perceber os gatilhos da ansiedade. Ajuda ele a se encontrar no contexto qual ele vive para ressignificar alguns sentimentos. Porque é um pensamento intrusivo. O que é ansiedade? É um pensamento intrusivo que fica perturbando a gente com alguma coisa geralmente desagradável, algum medo, algum trauma, alguma desgraça, catástrofe, algum pensamento obsessivo. Que fica lá martelando. Ali. Se você não tem habilidades cognitivas para diluir esse pensamento, colocando outro, para fazer algumas coisas, você acaba aquele diagnóstico que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é isso. Então a pessoa acaba tem se aflorando. O TAG também, sim. O TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Que aí é quando já está no máximo da ansiedade. Que dentre os transtornos de ansiedade é o que mais acomete todo mundo. Então o TAG é o carro-chefe, é o mais comum. Já o transtorno obsessivo, então ele tem essa obsessão, ele não dá conta, ele não consegue, e aí ele descarrega nos comportamentos compulsivos, por isso o nome. Então eu tenho um pensamento que me incomoda, eu quero arrancar ele da minha cabeça, já que eu não tenho técnica, já que eu não aprendi, já que eu não estou medicado, eu vou na ação. Na pandemia eu recebi uma senhora no consultório. O TOC ele tem algumas características bem específicas, né? Ela tinha por contaminação. Limpeza, isso, né? Por limpeza. Nossa, então, imagina com essa coisa do álcool gel e da lavagem das mãos, ela desenvolveu uma obsessão tão forte de pensamento que ela iria se contaminar, mas foi tão forte, tão severa, que ela passava o dia inteiro lavando as mãos e álcool gel, não só na mão como no rosto. Meu Deus. Então ela teve uma dermatite severa nas mãos e no rosto. Tem gente que toma banho, assim, 20 banhos por dia. Isso, olha, este tema ansiedade, a gente teria que fazer 2, 3 programas. Sim, por quê? Porque vamos fazer a parte 1 hoje. Vamos fazer a parte 1. Vamos lá, isso mesmo. Né? Porque teria que ser, eu penso assim, porque a ansiedade, como você disse, que é a nível mundial, teria que ser o programa inteiro a gente poder abordar isso. E como você estava falando também, doutor, acerca do Enem, o brasileiro ele tem um costume de deixar tudo para a última hora. Aí foi o que você disse, que o Brasil está no ranking a nível mundial de crise de ansiedade. Sim. Aí eu te pergunto, como o brasileiro deixa tudo para a última hora, você tinha falado também a respeito de preparo. A pessoa que já se prepara, por exemplo, nós estamos no mês de março, a prova do Enem costuma ser setembro, outubro, novembro. Quem já está se preparando entre janeiro e fevereiro até o dia da prova, ela tem menos probabilidade dela ser ansiosa do que aquele que vai fazer a prova em setembro, outubro e deixar para estudar faltando, sei lá, 15 dias, 20 dias. Perfeito. Que aí vai ficar o quê? Desesperado. Ai, como é que eu vou fazer? Ai, será que vai dar para eu tirar a cola? Perfeito, exatamente. É isso mesmo? Exatamente. A diferença, ansiedade ambos vão ter. Eu posso dizer que é um preparo. Perfeito. As pessoas que são preparadas, elas são menos ansiosas. Sim. Porque, olha, a ansiedade, se a gente olhar grosso modo, a ansiedade o que é? É a gente viver algo que não existe. A ansiedade é eu me projetar no futuro. Entendi. É eu me preocupar com algo que está por vir.
Isso é ansiedade. Pegando o Enem. Então, outubro, novembro, dezembro. Eu estou preocupado hoje. Será que eu vou passar? Que nota eu vou tirar? O que eu vou ter que estudar? Entendi. Então, eu me projeto. Né? Enquanto quando a gente se cuida, quando a gente se percebe, o autoconhecimento, a terapia, quando a gente se cuida, a ideia é fazer o quê? Você vir por hoje e a gente precisa resolver os problemas de hoje. Porque os problemas de amanhã, a gente é incapaz de vivenciá-los, né? Porque a gente não sabe se vai acontecer, como que a gente vai estar, então a gente precisa viver o hoje. Então a ansiedade, de certa forma, a gente desprende do hoje, do aqui e do agora, que é a única coisa que a gente pode decidir é o hoje, são as nossas decisões hoje. Sim. O amanhã realmente me foge. Sobre a medicação, voltando à pergunta, nos casos graves, como transtorno obsessivo compulsivo, como os quadros de pânico, transtorno de ansiedade, algumas fobias específicas, aquela pessoa que tem pavor de sangue, que olha sangue e desmaia. E isso é do quadro ansioso também. Então você vê como a ansiedade tem um leque muito grande. Né? As fobias específicas, tem pessoas que têm medo de barata, de rato, sai correndo, pula um desespero. Né, assim, é a fobia específica. Nesses casos que são muito marcantes, né? Ou então o estresse pós-traumático, um evento traumático que você passou, a tentativa de um assalto, assalto, a morte abrupta de alguém, enfim, um acidente, né, que você... Aquele sentimento de quase morte, que você esteve no lugar, que realmente você presenciou a morte e Deus te tirou dali. Geralmente as pessoas criam, algo muito singular, muito simbiótico com essa vivência e sofre por meses. Então, nesses casos mais severos, precisa de remédio. Entendi. Aí apenas terapia não dá certo. Não vai funcionar. Não dá certo. Precisa entrar com medicação e terapia, tem que ser os dois juntos. Perfeito, porque acontece um desarranjo bioquímico e a pessoa, sozinha, ela não dá conta. Já é difícil, tem casos graves, casos recorrentes, que mesmo com medicamento, terapia, mudança de vida, lembra? Os hábitos saudáveis, precisa se alimentar bem. Hoje, a ciência já deixou claro, tem alguns estudos falando da serotonina. Serotonina que falam que é o hormônio, o neurotransmissor, né, o hormônio do amor, da felicidade, né? Antigamente achava-se que toda essa produção se dava no cérebro. Hoje, estudos mais modernos comprovaram que 95% desta produção é feita pelo aparelho gástrico. Sério? Sério, doutor? Imagina que é a barriga. A barriga, a grosso modo, né? Ou seja, o intestino que produz a serotonina. Então, tão logo, se eu estou obeso, se eu estou sedentário, se eu me alimento muito mal, significa que eu não vou produzir essa substância, automaticamente vai afetar a minha regulação emocional. Tem alguma coisa a ver, então, a pessoa, quando ela vai fazer alguma prova, a gente está comentando sobre prova, vai fazer uma prova e eu tenho um amigo que é assim, que ele não pode comer doce antes de prova. Que se ele comer algum doce, sei lá, 1 hora antes, ou meia hora antes prova dá diarreia para ele. Ele começa a dar uma crise, fica tão nervoso, dá uma crise de ansiedade. Então, isso é o sintoma físico da ansiedade. Às vezes não tem nem a ver caso com clássico. Não tem a ver com doce, necessariamente com o doce. É claro que o doce ele pode ser um agente, um gatilho, pode ser, claro, né? Porque cada caso é específico. Mas em toda a literatura diz que essas reações físicas é tudo do quadro de ansiedade. Tem hoje um estudo que eles falam que o glúten também, né? Sim. Ele é um dos maiores gatilhos e vilões para quem tem ansiedade. Sério, Bárbara? Porque inflama. Uma vez, quando o seu aparelho gástrico está inflamado, você deixa de produzir um monte de substâncias. E aí você fica intoxicado. Então esse é o problema. Você intoxica, você inflama, né, a síndrome do intestino inflamado, né, síndrome do intestino irritado. É isso, você acaba se prejudicando, né? Sobre a ansiedade, tem vários parâmetros, se a gente para pensar o quão grande e alarmante o INSS fez um estudo dos transtornos mentais, vamos usar esse nome, os transtornos, né, a terceira causa de afastamento por doença
ou então por saúde, né? Porque essa por saúde é meio estranho, mas a terceira causa de afastamento do INSS, a primeira carro-chefe é cardíaco, é coração, a segunda é músculo esquelético, que é a parte motora, a terceira é saúde mental. Uau. E quem ganha? Quadros de ansiedade, seguido por depressão. Então, olha o impacto. Gera um impacto, os transtornos mentais, emocionais, geram um impacto muito grande na sociedade. E agora, com o advento da pandemia, isso ficou muito mais notório, muito mais claro, porque a gente foi obrigado, a nossa liberdade foi roubada. Sim, foi roubada. A gente perdeu o direito de ir e vir. A gente perdeu o direito de ficar com as pessoas que a gente gosta. A gente perdeu o direito de trabalhar. Né? Assim, é claro, por uma justa causa, mas o que eu quero dizer, a gente enquanto ser social, o ser humano, a gente precisa da sociabilidade, a gente precisa do outro. Nasceu para ter essa troca. Para eu me relacionar, eu preciso do outro. O ser humano sozinho, ele adoece. E o que aconteceu? Todo mundo foi convidado a ficar sozinho. Não foi isso? E aí a gente fez o quê? Através das redes sociais, foi o único meio da gente se falar. Não foi isso? Se comunicar. E ajudou, porque a gente ficou próximo, a gente conseguiu no consultório, não somente clínicas, a gente atendeu milhares de pessoas pelas redes sociais, pela telemedicina. Que bom. Milhares de pessoas. E podemos dizer então, doutor, como você já falou, que o brasileiro já está no ranking aí da ansiedade. Podemos dizer que a estatística no Brasil pode dizer que a ansiedade é uma doença? Sim, claro. É uma doença. É, doença de acordo com a gravidade. A gravidade, né, dela. Então, assim, se for aquela ansiedade gostosa que me coloca de prontidão, que me coloca em alerta, que faz eu me organizar, que faz eu me preparar perfeito o primeiro encontro, então eu vou tomar um bom banho, cortar o cabelo, colocar melhor roupa, aquela ansiedade gostosa. Ansiedade é boa. É muito boa. A minha ansiedade, Bárbara, doutor, é sempre no programa para iniciar. Né? Depois que a gente já... acho que a descarga da adrenalina, não é? Perfeito, a gente começa... Então a gente tem essa descarga no comecinho, aí ela demora acomoda. quanto tempo para uma crise de ansiedade? Geralmente então, é o quê? Crise mesmo, não. Ela atinge o pico em segundos. A crise de ansiedade é ao contrário, ela é de forma abrupta. Ela não pede licença. Muita gente fala, do nada que a acontece. Crise não vai chegar e falar assim, olha, agora você vai... Não, é do nada. Você pode estar dirigindo, você pode estar assistindo filme, você pode estar... Ela vem literalmente do nada, só que a crise, o pico dela é em minuto. É muito rápido. Eu acho que... E geralmente dura 10 minutos. Geralmente essa coisa sufocante de desespero que você tem um sentimento de morte, que vai perder a respiração, que vai ter um ataque cardíaco, dura em torno de 10 minutos. Eu acho que ela pode aumentar no decorrer que você possa receber alguma notícia ruim ou triste. Por exemplo, você acabou de relatar que ela dura aproximadamente aquela ansiedade gostosa de 10 minutos, nesse período de 10 minutos nós podemos receber uma notícia desesperadora ou triste que possa aumentar, agravar a ansiedade. Sim, né? Perfeito. A ansiedade, exatamente isso. Ao invés de diminuir, porque 10 minutinhos são ela os agrava. gatilhos, né? Lembra, se a gente pensar lá no estresse pós-traumático, então eu vivenciei algo no passado que me causou um medo, um pavor, e quando eu me deparo com essa situação novamente, vem a ansiedade. Eu tenho claustrofobia, também é um quadro ansioso. A gente vai falar de ansiedade que a gente fica... Nossa, tem muita coisa. Isso aqui é o capítulo 1. Parte 1. Eu tenho uma claustrofobia de andar de elevador. Eu tive uma cliente no consultório, ok? Que morava no 8º andar, ela subia de escada. É verdade. Todo dia? Ela não usava elevador. Ela não usava elevador. Seja ela sozinha ou carregando compra, vindo da feira. É verdade. Gente, sério? É verdade. Por quê? O medo tamanho de ficar no elevador. Porque quando criança, ficou presa no elevador por horas. E aí aquele trauma não foi tratado, porque lembra, a gente trata quando a gente entende que a gente sofre de alguma doença. Por isso que esse bate-papo é muito importante, porque a gente precisa desmistificar que doença mental é coisa de louco. Não, nada a ver. 25% da população, 25% é doido? Então não dá. Como é que faz? Não tem como. O mundo ia ter que ser maior hospício, então, né? Sim, Tem como. É natural a gente, em algum momento das nossas vidas, a gente se deparar
com algum problema, com alguma dificuldade. Isso faz parte. Então, quanto maior amparo, maior estrutura a gente tiver, que a gente tenha, seja enquanto indivíduo ou quanto núcleo familiar, mais fácil é. E doutora, a Somente Clínicas, ela trata de quem tem problema de ansiedade, depressão. Fala um pouquinho da Somente Clínicas, do trabalho que vocês têm em relação a essas doenças. Perfeito, então, a Somente Clínicas, o nome já disse, a ideia do nome foi muito cuidadosa, porque a ideia é a gente apenas tratar da mente das pessoas, da cognição, da emoção. É uma clínica, estamos no mercado há mais de 20 anos. Uau. Temos dezenas de Tem profissionais. número de pessoas foram curadas, foram transformadas. A estatística nossa, eu falei da estatística da Organização Mundial da Saúde, falei da estatística da Organização Pan-Americana, agora a estatística da Somente Clínicas. O quanto agravou a pandemia dos brasileiros, pelo menos aquilo que chegou até nós, né? Sim. A gente triplicou o número de atendimento durante a pandemia. A gente fazia em média 1.000 consultas. Tá. Uau! Média 1.000 Já consultas. era muito, né? Agora a gente está fazendo, a gente passou de 4.000 consultas. Uau! Passamos de 4.000. Então, assim, a gente vivencia esse problema da atualidade. E quando eu falo, né, estatística, é sempre importante dizer que, como todo levantamento, seja pelo IBGE, seja, o que acontece? No hospital, a estatística, ela se dá a partir do momento que você busca ajuda. Você viu? Eu trouxe um recorte do nosso ambulatório, da nossa clínica, que durante a pandemia a gente triplicou o número de... Né, e isso não representa a população como um todo, porque a gente pode ter sido naquele bairro, naquele local, muitas pessoas, por conhecer a clínica, foi buscar, ok? Como pode também haver muita abstenção de pessoas que não buscam ajuda. Entendi. Então, este recorte, quando a gente fala, o estudo presume-se que 25% da população adoeceu neste momento. Será que esse estudo foi na casa de todas as pessoas do mundo? O estudo a gente faz por amostragem, né? A gente costuma pegar 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, 30.000 pessoas, e aí a partir daí a gente tem sim um número. Então é muito cuidadoso, a gente tem que tomar cuidado com esses. Doutor, então deixa os contatos pra gente, quem precisar, né, de uma ajuda, a Somente Clínicas está aí para te ajudar, né? Não lute sozinho, bom que a gente tem aí quem recorrer, então deixa os contatos, por favor, doutor. Perfeito, o jeito mais fácil de nos encontrar é pelas redes sociais, somenteclinicas.com.br, em todas as plataformas digitais, ou nos telefones 3801 1521.